O Ator. Como levar uma vida mais autêntica. Dom Miguel Ruiz. Esta é uma análise literária e não representa as opiniões e pontos de vista do autor, e muito menos dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. Pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. Miguel Ruiz é médico nascido no México. Mais tarde deixou a prática da neurocirurgia e emigrou para os Estados Unidos. Lá passou a desenvolver uma investigação filosófica e mística e a resgatar os ensinos da antiga sabedoria tolteca, dos antigos povos do qual sua família descendia. E no decorrer disso, atendendo ao chamado do seu coração, começou a escrever sobre os princípios toltecas para a vida e logo se tornou um autor best-seller, com mais de 16 milhões de livros vendidos. Hoje, ele é autor de dezenas obras e palestras em várias partes do mundo, levando uma mensagem de esperança, de transformação pessoal e de evolução moral. A razão de ser deste livro está dita e posta no próprio título. Chama-se O Ator, justo porque defende a tese de que na vida, acontecimentos e coisas diversas distraem e iludem nossa mente, e então perdemos nossa essência e identidade. E diante disso então, ou para lidar com isso, aderimos máscaras e passamos a interpretar papéis que, por sua vez, não correspondem ao que somos verdadeiramente. Passamos então a ser atores representando um teatro na nossa própria existência. O autor propõe então tirarmos essa máscara, descobrir quem somos e assumir, através da filosofia tolteca, nossa essência e viver e ser o que nascemos para ser. E magistralmente Miguel Ruiz vai dizer acerca disso, mais ou menos explicando o conceito que nascemos como seres autênticos, porém com o tempo aprendemos a nos adequar às expectativas dos outros, fingindo e ignorando o fingimento, até que nos acostumamos tanto a fingir que a verdade passa a importar cada vez menos. E viramos parte daquilo que representamos, sem saber mais aonde é o personagem e onde é o ser humano que somos de verdade. Mas então o autor assevera que por trás de toda a teatralidade da vida, a verdade espera para ser revelada. E assim tem que, de acordo com Miguel Ruiz, no processo de viver, acumulamos inúmeras histórias e experiências que nos proporcionam sentimentos, emoções e uma impressão de que nos conhecemos e sabemos exatamente quem somos, do que gostamos e o que queremos. Em outras palavras, baseados nisso, cremos convictamente que nos conhecemos. Mas apesar disso, diz o autor, a verdade é que não conhecemos quem somos. Permanecemos um mistério para si mesmos. Isso porque nosso autoconhecimento está baseado nas informações que extraímos daquilo que observamos. Mas há um mundo que passa fora do radar da nossa consciência e que pode ser modificado, mas também, e principalmente, pode modificar quem somos. E de uma certa forma esse mundo subterrâneo dentro de cada um é um universo pessoal e particular. E ninguém pode ter ou viver algo igual porquanto ele é formado por aquilo que você pensa, aquilo que você imagina e aquilo que você crê sobre si mesmo, sobre as coisas e também sobre os outros. São suas decisões que tornaram sua vida o que ela é, postulou o autor. Desde que sua vida começou, do momento que você se tornou intelectualmente consciente até agora, suas escolhas criativas vêm construindo a sua realidade. Mas assim como a luz anseia por se revelar, muitas coisas que você não sabe e não vê dentro de você, deseja vir à tona e participar da sua vida consciente. Principalmente para lhe tirar da escuridão que escolhas erradas que você fez te colocou. Daí vem a ideia de que escolhemos errado, justamente porque, sem saber quem somos, não podemos atender de maneira eficaz aquilo que necessitamos. Escolhemos mal porque não sabemos o que realmente precisamos. E sem o conhecimento disso, vivemos a atender às solicitações ou desejos não nossos, mas do personagem que vivemos a interpretar. Mas então, um caminho para sair desse círculo vicioso, de sempre fazer apenas o que seu personagem e não o seu eu autêntico quer e necessita, Dom Miguel Ruiz sugere nos conectarmos com a energia criativa que está em tudo e está também em nós. E para ele essa energia é uma força latente que habita e se manifesta em tudo. E para se conectar a ela temos de ir além das ferramentas disponíveis apenas pelo lado racional do cérebro. Ruiz postula então que a natureza humana está essencialmente ligada a todas as espécies vivas existentes no mundo e também às coisas da própria natureza do planeta. Essa conexão é um fio de energia ligando tudo e todos, e que flui continuamente, mas que está obstruído em algumas partes, devido aos próprios seres humanos terem se desligado daquilo que são, e fingem ser outra pessoa, que por sua vez, por não ser natural, acaba não tendo pontos de conexão com essa energia que flui da essência da vida para todos os seres que existem. E para refazer essa ligação, Dom Ruiz nos compara
há um artista que está construindo uma obra de arte, que é seu próprio ser, o seu verdadeiro ser. Aprofundando-se na trama, a verdade espera para ser iluminada, escreve ele. E por trás da maquiagem e das fantasias que vestimos, a verdade de quem somos está lá, ansiando por ser descoberta. Mas no decorrer da vida, acobertamos mais e mais o que ou quem somos, ao invés de revelar e se conectar a quem e ao que somos autenticamente. E conhecer esse processo pode ajudar a fazermos o caminho oposto e resgatar nossa essência escondida. No princípio de nossa existência neste planeta, logo ao nascermos com a ajuda de nossos pais, parentes e depois da própria comunidade, escola, etc., vamos sendo projetados para aprender. Nascemos sem saber absolutamente nada, nem andar, falar ou conhecimento qualquer. Somos 100% instintivos. Mas é nessa fase que tudo em nós é autêntico e verdadeiro, natural. E, portanto, contagiante. Quando ríamos, era tão puro e autêntico que nossos familiares ou quem estivesse próximo ria também, contagiado com a nossa energia. E para Miguel Ruiz, essa energia é a verdade emergida daquilo que somos. E a perdemos depois que vamos aprendendo como temos de falar, como temos de se comportar e viver dentro da sociedade. E para nos ajustar ao mundo, nos afastamos então da autenticidade de quem já fomos um dia. Aprendemos os códigos e regras da conduta humana, e que inclui dissimular, omitir a verdade, fingir que gostamos ou que concordamos com uma série de coisas que não significam nada para nós, mas que ao fazê-los, ou ao concordarmos com elas, nos poupamos de muitas dores de cabeça e recebemos elogios de quem for. Esse menino é tão comportado, boa menina, e etc, etc. Essas coisas são de fato inevitáveis. Não há talvez outra forma da sociedade se estabelecer sem certos critérios e certas normas sociais que ajustam o mundo sob determinados padrões mínimos de civilidade e convivência entre as pessoas. Contudo, à medida que aceitamos esses moldes sociais, também nos tornamos menos naturais e as regras de conduta se transformam nas nossas regras de pensamento e passamos a crer que aqueles comportamentos definem quem somos. Com o tempo, damos nome a essa teatralidade e a chamamos de cultura ou de modelo civilizacional ou coisa assim. Mas não importa o nome, não pertencemos a ela. Tais padrões são meramente contratos sociais que aceitamos nos submeter para organizar minimamente a vida e a convivência satisfatória a todos. Mas, da ótica do autor, quando passamos todas essas etapas e chegamos à fase adulta, estamos aptos a mudar de percepção e a lembrar-se que não somos aquilo que até então fingimos ser. Se o jogo social exigiu que nos portássemos dessa ou de outra forma, podemos agora iniciar outra jornada e desvendar outros e mais importantes códigos que nos levarão à descoberta de quem somos verdadeiramente. É hora e momento de você se ajustar, diz Dom Ruiz, e agir de acordo com sua essência mais natural. Compreender e descartar a máscara de ator que você usou até aqui, sabendo que essa versão de você foi sua mente que criou e é uma distorção do você verdadeiro. É preciso deixar a arte da interpretação se você quiser alcançar um bem-estar interior maior. De certa ótica, a humanidade segue uma hipnose coletiva. Todos atuam no palco da existência vestindo cada um uma máscara que recebeu desde a infância, feita com os pedaços de conhecimento que lhe davam na escola, na faculdade, depois no trabalho e também em seus próprios ambiente familiar, pois reagir é uma escolha artística, nos conta também o autor, e na vida a cada acontecimento estamos reagindo artisticamente e não pensando como e por quê ou para quê, para qual finalidade estamos reagindo às coisas da vida. Ao nos propor começar a pensar nisso, nos objetivos e no que alcançaremos com nossas ações e escolhas, abrimos um quadro de possibilidades onde a essência de quem somos poderá então vir à tona. Mas algo contraproducente e adotado pela maioria dos atores da existência é focarmos nossas ações em como a plateia irá reagir. Quando nos preocupamos nos aplausos, sorrisos e aprovação do público, contaminamos nossa espontaneidade e deixamos de agir no melhor interesse da verdade daquilo que é certo fazer. Com isso, nossa performance passa a estar ajustada naquilo que os outros pensam ou querem, e não naquilo que é correto e verdadeiro. E daí vamos vivendo à mercê de fazer fãs, e não de buscar o que é justo, o que é correto e o que é verdadeiro. Nossa verdadeira face, então, é coberta pela máscara do personagem, e vivemos a fabricar um show de ilusionismos, querendo agradar a todos, ou a algum grupo qualquer, ou a uma ideologia, ou partido político, ou sei lá. Vivemos sempre preocupados com a audiência e não com a essência, o que faz com que agradar o maior público possível se torne a prioridade, pois é isso que um ator faz. Se traveste e incorpora um personagem, a fim de cativar a plateia, e quanto melhor ele interpreta, mais seguidores ele adquire. Todos os atores são treinados para agradar, é a conclusão de Dom Ruiz. Outra assertiva bastante interessante
É o que diz o autor na parte em que ressalta que os atores costumam ser bem sensíveis às críticas que recebem. E isso pode abalar fortemente sua carreira e seu estado emocional. Como ele vive de performance, seu maior desejo é ser recebido e validado pelo público. Ao passo que seu maior medo é receber vaias e reprovação. Quando se vive ensinando, nunca se tem confiança e autoestima o suficiente para ficar seguro de si. Falta autenticidade porque as falas e atos que você apresenta não são seus, mas do personagem que você criou, a fim de conquistar a afeição das pessoas. E nesse jogo de encenação, conforme nos diz Miguel Ruiz, quanto maior for a crença de um ator, mais intensa é a reação da plateia. Mas às vezes, a plateia se resume a você, escutando a si mesmo no escuro, negando, portanto, enxergar a verdade. E afundando-se mais no personagem, até que você acredite que é aquilo que você representa e não consegue mais viver sem a máscara. E a verdade pura e simples é que quanto mais paixão, emotividade e drama você dá ao personagem, mais fica convencido de que você é ele. Conhecer-se, porém, é abandonar o drama emocional e expandir a sua consciência. E outra propositura de Dom Miguel é ele dizer que todo ator, embora interprete muitos papéis, ele não é necessariamente original. Isso é, ele não cria suas falas e atos. Ele tira de um manual, um script que o diretor dá a ele. Pois então a pergunta é, quem escreveu o roteiro que ele está seguindo? De onde os atores da vida estão tirando suas interpretações? E aqui vem uma sugestão. Os homens e mulheres estão absorvendo o roteiro de suas vidas da cultura, dos meios de comunicação, das mídias digitais e de todo o lixo que o mundo produz. E o autor explica isso com outras palavras, mas o conceito é esse, de que aquilo que nos alimenta no contexto de sociedade é o que irá ser digerido e manifestado depois em forma de posturas, de crenças, de hábitos, comportamentos. E se quer saber como essas coisas entram em nós e como são expelidas através das condutas que demonstramos no dia a dia, a resposta é a linguagem. Tudo que entra no pensamento e nutre nossa mentalidade primeiro teve acesso aos nossos ouvidos. Escutamos ideias, formulações, diagnósticos culturais, políticos e ideológicos, e tudo isso vai virando um banquete que nossa alma irá consumir, processar e externalizar, também por meio de palavras, ou seja, da linguagem. A linguagem irá acompanhada de crenças, e as crenças forjará os comportamentos. É por isso que o ator, a determinado tempo, passa a acreditar tanto na sua encenação que confunde entre realidade e ficção. Atores que contracenaram juntos frequentemente passam a ter algum tipo de relacionamento fora do enredo do filme ou novela que atuam, porque passam a confundir as falas e sentimentos demonstrados pelo personagem com a vida real. Só que também frequentemente essas relações acabam, e às vezes de forma trágica, com um rastro de grandes decepções, simplesmente porque aquele homem e mulher não eram o que seus papéis na trama os levaram a ser. Fora do estúdio de gravação, nenhum dos dois eram tão simpáticos, tão dedicados, ou tão apaixonados como os personagens deles eram. Na vida real, eles deixam florescer seus espinhos e deficiências morais, e o outro se sente incomodado e percebe que a pessoa real e o papel que ela representava na ficção não são os mesmos. Mas tudo isso só ocorre porque ambos escutaram e ambos falaram coisas. As palavras ou a linguagem, falada ou gestual, geram expectativas, criam sonhos na alma, estimulam comportamentos. E é a saber dessa fraqueza que a mídia e o próprio sistema cultural criam um enredo que prende as pessoas em ficções políticas ou em tramas ideológicas, e envolvidas pelas palavras que escutam, os indivíduos moldam seus personagens e passam a interpretar como atores, baseando-se no condensado de ideias que passou a crer. E nesse show, todavia, a comunicação é controlada. Aquilo que escutamos desde a infância é cuidadosamente elaborado e desenvolvido por profissionais da linguagem, somente para produzir efeitos muito específicos, e um deles é a rendição ou a captura psicológica. E esse efeito em particular significa que nossa mente é arrastada para crenças muito específicas, que no longo prazo leva a convicções e decisões deletérias, na sua maioria. O autor Dom Ruiz é muito cuidadoso em não nomear aqui ou apontar fontes ou culpados, mas eu não sou assim tão doce. Então, por minha conta, eu cito alguns: o uso de drogas, a adesão a políticas totalitárias, o ateísmo, o abortismo, o gaysismo, o feminismo ou o comunismo. Todas essas são, a meu ver, culturas deletérias. Mas ainda pior, entraram na vida e na mente das pessoas por através das escolas, das universidades, das mídias e comunicação, ou seja, por meio da linguagem. E também por meio da linguagem é que se expandem e criam discípulos em todo lugar e época. Mas há uma coisa importante também a ser dita nesse contexto, de que além de ter de filtrar e selecionar os conteúdos que nos expomos,
e que vem da mídia, da cultura e de toda outra fonte, também é útil entender a dinâmica em que acontece essa assimilação e absorção por parte da nossa mente e estrutura psicológica. A maneira como os conceitos que a linguagem transporta entra na cabeça das pessoas é porque a linguagem é feita de códigos. Esses códigos representam, sobretudo, símbolos. Os símbolos transmitem sentimentos, ou transferem ao receptor uma mensagem emocional, antes de apenas auditiva ou somente visual, no sentido da lógica da mensagem que é dita ou escrita. O fato é que palavras, sons, gestos ou ideias, tudo reverbera mais do que uma instrução ou uma informação quando entra por nossos ouvidos. Mesmo antes disso, há uma carga emotiva que repercute na alma e sentimentos que conduz o indivíduo a um grau de alteração do humor, da expectativa ou de qualquer outro elemento sensorial. Esses componentes, portanto, incorporados nos códigos da linguagem, provocam estados alterados da consciência, no que tange a gerar emotividade e sentimentos que dão, aos que usam e difundem aqueles símbolos linguísticos específicos, o poder de controle sobre os que recebem aquela carga de informações. Então quer dizer que o ator, ao interpretar um papel no palco da vida, não está totalmente livre. Ele encena um personagem, mas quem escreveu o roteiro e dirige o filme está muito acima dele, manipulando as emoções do ator e do público. E nesse caso o público também são atores, figurantes ou protagonistas em outras produções e em outros palcos. De todo modo, ele não reage apenas por seu livre-arbítrio e sua própria vontade. Em algum grau, ele está preso às cordas invisíveis emocionais, grudadas nele pelos apelos linguísticos e sinais sensoriais vindas dos conteúdos que ele consome na TV, nas redes sociais, no sistema educacional e por aí. Claro que o autor não nomeia especificamente essas fontes, TV, redes sociais. Ele deixa isso implícito, porque teme, claro, ser cancelado. Mas no texto é possível empreender essa conclusão. E aqui é possível que se levante uma indagação do que há de se fazer ou de como evitar, então, cair nessas armadilhas sociais e culturais. E a resposta do autor vem em forma de outra pergunta. Qual foi a última vez que você prestou atenção em si mesmo? Naquilo que você está se tornando? No quanto você pode estar acertando ou errando na vida? Quando foi que você refletiu e observou com atenção tudo aquilo que você assiste na TV ou streams, curte ou compartilha nas redes sociais? Pois são essas coisas que estão levando-o a ter e a ser o que você é e tem. São os produtos que você consome sob o nome de entretenimentos ou de cultura que dão sentido e direção à sua vida. Logo, se você não está feliz com o resultado, precisa tomar mais cuidado e selecionar com outros critérios tudo o que você vê, segue ou dedica tempo e atenção através do seu celular. Se você não fizer isso, diz Dom Luiz, será sempre como um carro desgovernado, que embora tenha freios e volante, não usa para controlar seu deslocamento pela avenida. E então vai colidindo com tudo que aparece, causando danos a si mesmo e aos outros. Você precisa fazer um pit stop mental a cada período de tempo e avaliar por onde você tem andado, que tipo de combustível tem te abastecido e quais as melhores rotas e destino dessa estrada que você está seguindo. Às vezes, tudo o que é preciso é abandonar alguns hábitos e aderir a novos, mais saudáveis do ponto de vista moral, intelectual, social. E no transcorrer disso, o autor nos informa que uma das razões do porquê esses hábitos ou condutas nocivas que nossa personalidade de ator adquire não é tão facilmente detectado e deletado de nossa vida, é porque os absorvemos involuntariamente. Nós aprendemos coisas por imitação, e a maioria dos nossos comportamentos sociais se impregnam nas nossas condutas sem que os percebamos de onde e em que instante ele começa a fazer parte de nós. No começo de nosso desenvolvimento, nos primórdios da infância, aprendemos a falar, a andar e tudo mais pela imitação do que vemos e ouvimos os adultos dizer e fazer. Então vamos interiorizando essa forma de atuar na vida, com base nesse período onde éramos muito imaturos e só fazíamos o que víamos os outros fazerem. E isso se torna um padrão automático. Nós vemos e imitamos. Mas, porém, depois de adultos, a mímica e a imitação não nos servem mais, pois os outros adultos passam a não servir de modelos bons, pois também eles estão perdidos cada um no seu próprio personagem, e, portanto, chegaram ali igualmente imitando outros, e assim, nada ou ninguém evolui, porque uns copiam os modos de ser de outros, e assim sucessivamente. Ao entrar em cena, o ator só reproduz o que o roteirista lhe passou. O roteirista escreve as falas com base no que o diretor lhe solicitou, e o diretor se baseia num livro ou história que alguém escreveu. E assim todos estão seguindo alguma coisa que uma outra pessoa fez ou falou. E nesse ponto, Miguel Ruiz pesponta a seguinte questão, que pararmos de repetir ideias, conceitos ou chavões e comportamentos grupais. Se fizermos isso, poderemos ativar a consciência e olhar para dentro, e tentar ver as causas e consequências do que estamos semeando com nossa linguagem e atitudes.
E um olhar sério e inquiridor sobre nossos caminhos pode revelar o que nos levou ali e também nos informar se aquele trajeto nos faz bem e nos realiza, e caso for, mudar o curso e direção. E Miguel Ruiz assinala ainda por que é importante buscar essa mudança e redirecionamento. E o motivo, dentre vários, é porque fingir é um trabalho árduo. E justo porque traz um esgotamento físico e mental, devido fazer com que a pessoa atue fora da harmonia entre corpo, alma e espírito. Ela então fala coisas que não sente, age de modo diferente do que pensa e faz escolhas contra seus valores e gostos verdadeiros. O que consome sua paz de espírito e causa dissonâncias entre seu ser e o seu agir. Corpo, alma e espírito brigam entre si dentro dela. E a consequência é a ansiedade, a estafa mental, a depressão, a sensação de vazio e tantas outras crises e perturbações psicológicas. E no escopo geral, para Dom Miguel, somos aprisionados nessa espiral psíquica. Tudo porque buscamos atender aos estados emocionais de nossa alma. Estamos sempre operando em algum espectro sensitivo, ou tristeza, ou alegria, ou medo, angústia ou ansiedade. Sempre há uma condição emocional que nos define em cada momento da vida. Isso faz com que nosso equilíbrio interno não ocorra e permanecemos em algum ponto numa escala de 50 tons emotivos. E como a vida não para, é nesse contexto, seja com ansiedade, tristeza ou angústia, que temos de decidir coisas, de fazer escolhas e de proceder às várias tratativas da nossa rotina. Cuidar dos filhos, estudar, trabalhar, resolver problemas. O que significa que estamos agindo o tempo todo escoltados por uma onda de energia pesada e de modo algum nos fará ter boas escolhas durante a rotina da vida. E se emoções estão construindo nossa existência, quer dizer que o personagem que habita em nós é quem está de fato tomando as rédeas da nossa vida. Somos a bela adormecida, desacordada sobre uma cama, enquanto os 7 anões, que é o conjunto de emoções trágicas que nos envolve, cuida de tudo em nosso lugar. E a instrução para sair disso que o autor nos dá é: se interesse pelo que está acontecendo à sua vida. Desafie-se a refletir se você está obtendo os resultados que gostaria e se está errando em alguma parte. E queira consertar isso. Também não faça melodrama com sua vida. Coisas boas e ruins acontecem na vida de todos. Não dedique tempo se lamentando ou buscando o porquê das coisas. Quando você está no problema, o que importa é a solução. Concentre-se então nisso. E outra coisa, pare de acreditar em tudo que você escuta. E eu posso aqui, por minha conta e risco, estender essa acepção dizendo que o que seu político de estimação, seu partido político ou seu líder religioso preferido diz não é o que importa. O que importa é a verdade. E tudo o que vem dessas fontes, do padre, do pastor, do papa, ou do seu presidente ou prefeito ou governador, deve ser comparado com a realidade, medido e balizado para com a razão, o bom senso e a consciência do que é certo e do que é errado. E só depois de acertado essas arestas, então validarmos os discursos deles, mas na medida e proporção de que sintonizam-se com os fatos reais e com os mais elevados princípios morais e valores. Se você tentar agradar-se do que políticos, influencers do YouTube ou religiosos falam, só porque eles são os seus ídolos, você não estará alinhado com a verdade, mas com a ideologia que você adotou para viver. A autenticidade só vem pelo oposto disso. E se você não é autêntico, você é então um ator. E de volta às reflexões que o autor faz, segundo ele, se você não desenvolver a autenticidade no seu viver, inevitavelmente, você estará seguindo então as diretrizes de um personagem que não é você. É como você andar calçado os sapatos feitos para outros pés que não são os seus. Em algum momento, você se incomodará com os calos ou a folga que o tamanho maior ou menor dele causa em você. E ainda que seja o seu número, o formato é diferente porque seus dedos têm tamanhos ou são mais próximos um do outro, etc., do que os do antigo dono dos sapatos. E do ponto de vista da autenticidade, não importa quantas máscaras você use para se parecer a quem quer que seja. Só a sua verdadeira face é o que te tornará feliz. Então devemos tirar as maquiagens e fazer as pazes com a própria consciência, se permitir ter os próprios gostos, pensar as próprias ideias e ser aquilo que agrada a si mesmo. E no limite do que não fira nenhum dos mandamentos de Deus, é claro. No fim, Dom Ruiz vai dizer que tudo que passa por você te instrui e te oportuniza a encontrar-se e a lapidar-se. As emoções que afloram dia após dia não são para guiá-lo na vida, mas para realçar determinados pontos que precisam ser equilibrados pela correta virtude e moderação. E dito de forma direta, significa que espelhar as tendências da moda, sejam roupas, conversas ou qualquer tipo de gosto ou hábito, é alimentar quem não somos. O outro eu, que simula nossa identidade, mas que tudo o que faz é imitar uma sociedade que sempre esteve perdida e desorientada. É por isso que muitos preferem os tiranos, os cruéis ou os imorais. É porque eles projetam a força ou virilidade que não tem
aparência de firmeza e convicção que os arrogantes e poderosos exibem. Para quem está perdido, então, qualquer estúpido que finja saber a direção é visto como o salvador e herói, que irá então resgatar e guiar o perdido até a luz. Se soubessem, porém, que só quem não tem luz própria é que segue pela luz alheia, talvez dedicassem mais atenção tentando acender a própria candeia em sua mente, para que não precisem ser guiados por outros. Além de que, aqueles que demonstram-se iluminados geralmente também estão fingindo. São sociopatas interpretando um papel de grandes mestres, mas se tivessem metade da luz que dizem ter, eles não precisariam ser carrascos, ditadores ou autoritários como são. Porque a luz não força sua entrada. Ela apenas brilha, e as pessoas que não querem mais ficar no escuro é que caminham na direção da luz que eles veem. E para Miguel Ruiz, a autenticidade, a verdadeira face do nosso ser, acha seu caminho para se revelar e emergir à medida que nos dispomos a dar um passo para trás e observar onde estamos. Muitas pessoas têm obsessão por chegar a algum lugar. Querem a todo custo atingir um padrão mais elevado na vida financeira, conjugal, profissional. Todavia, para Dom Ruiz, tão importante quanto isso é também saber olhar para o lugar que você está, ponderar o que você conquistou ou deixou de conquistar, o que realizou, onde caiu e falhou, e a partir daí detectar quais ações, palavras e ideias te conduziram e quais não deviam ser mais replicadas por você. E para contentar isso, o autor sugere algumas tratativas práticas. Dizer aquilo que pensa e fazer aquilo que diz. Evitar suposições, mas sim questionar e depois avaliar a situação. Fazer o seu melhor em tudo e o que se dispor, trabalhar ou executar. E nunca estacionar ou acomodar-se, mas sempre buscar meios de evoluir. Esse é o caminho para deixar a pequenez de ser um mero ator repetindo o script e tornar-se o autêntico diretor do seu próprio filme real. Ao final, Miguel Ruiz conclui que interpretar um personagem nos faz viver inúmeras crises. Na maior parte do tempo, a pessoa se desconhece, se desconecta, entra em crise existencial, abre as portas para a depressão, para o ressentimento, para ansiedades. É como estar num lugar escuro e não ter noção de tempo, lugar ou direção. É hora então de descer do palco, escreve ele, deixar a performance de ator e encarar o resto da sua vida sem máscaras, sem emulações. E a única forma de sair do teatro é voltando para a sua vida. É se reconciliando com quem você é. E essa precisa ser sua jornada daqui pra frente, se você pretende melhorar e evoluir como ser humano, e vencer, finalmente, suas dores e dramas interiores. E não se preocupe de não se sentir pronto para a mudança. Ela acontecerá na proporção que você se colocar à disposição e desejá-la. Pois como dizem por aí, os pés andam. Quando a dor de caminhar se torna menor do que a dor de ficar parado. Então, eu só posso desejar uma boa jornada ao encontro de si mesmo. E assim está escrito, a vida e a morte estão no poder da palavra, e o que a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. E assim encerra a análise da obra O Ator, Como Levar uma Vida Mais Autêntica, de Dom Miguel Ruiz.